Lucas capítulo 15, nós vamos estar lendo o versículo 11 e 12, que diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. Vou repetir, Lucas 15, versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Feche os teus olhos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigada por cada ensinamento que o Senhor tem trago a nós nesse dia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Porque eu sei que o Senhor trouxe filhos aqui nesse lugar, Pai, que precisam, Senhor, entender, que precisam voltar, que precisam compreender, Senhor, o verdadeiro amor de um Pai. Eu louvo o Teu nome, Senhor, que cada coração esteja agora receptivo à Tua palavra, que todo movimento, toda ansiedade, toda preocupação cesse agora. Toma minha vida nesse altar, a vida do Igor, Senhor, aqui no teclado. Usa-nos para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, toma o seu lugar. Desde já eu quero agradecer a todos que nos visitam pela primeira, pela segunda vez, que o Senhor continue falando ao teu coração. Bom, amados, eu quero relatar um pouco dessa história, até a qual já foi falado aqui um pouco pelo Ivan, e eu quero ministrar a palavra de Deus no teu coração, para que você possa entender e compreender um pouco dessa parábola de Lucas capítulo 15, que vem falando a parábola do filho pródigo. Essa palavra é tão conhecida, na verdade, no nosso meio. E às vezes a gente já ouviu diversas histórias, mas eu creio que a palavra de Deus é poderosa, ela se renova a cada dia. Amém, querido? Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor irá falar de maneira poderosa ao teu coração, de uma maneira talvez que nunca você parou para perceber. Primeira coisa que nós precisamos entender, o que significa a palavra pródigo? A gente fala tanto de filho pródigo, mas o que é um filho pródigo? E a gente traz aqui o texto no original, o significado dele. Significa extravagância descuidada. Alguém pródigo é aquele que é extravagante, sem nenhum cuidado, sem medo do perigo. Ou diz também, no original, ou é aquele que age de uma forma extravagante. Então o filho pródigo era alguém que viveu, ou que depois que saiu da casa do seu pai, ele levou a sua vida de forma extravagante. Ele levou a sua vida de forma descuidada, não se preocupava com o dia de amanhã. E o texto diz que ele era um filho pródigo, alguém que saiu de casa, alguém que antecipou, alguém que tomou atitude, querido, a qual eu quero trazer para você aqui nessa noite. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos analisar um pouco, querido, porque o maior propósito de Jesus nessa parábola era mostrar o seu amor aos fariseus, aos religiosos da época, porque isso é uma coisa que nós precisamos entender, é o amor de Deus. É o amor do nosso Pai. Foi muito bem encenado aqui pela Mari. Trouxeram vários tipos de pai para ela aqui, mas nenhum deles era o seu pai. Porque ela dizia a característica todas as vezes que um vinha aqui. Até que o seu pai veio sem aparência, gordo, feio, fedorento, ainda bem que ele não está aqui na igreja. Foi trocar de roupa. Mas de todos aqui foi o que veio com menos aparência, com menos visual. E talvez você falou assim, não, esse aí não é o pai dela. E foi exatamente esse pai. Eu quero fazer você entender, nós vamos analisar um pouco do que aconteceu dentro dessa casa. O tema da mensagem hoje é a casa do pai. Na casa do pai, querido, é muito bom de estar. Na casa do pai a gente tem liberdade. Na casa do pai a gente brinca, a gente ri, a gente chora. Na casa do pai a gente se diverte. Na casa do pai acontece de tudo.
briga, confusão, assim como acontece na nossa família. A casa do Pai vai nos ensinar hoje a analisar a atitude do filho pródigo, o filho mais novo, o filho que teve um plano, porque isso não aconteceu, ele não acordou belo dia e falou assim, eu quero ir embora de casa, não. Isso já era um projeto que estava no coração dele já há muito tempo. O filho mais novo então tinha esse plano, que era o quê? Sair da casa do pai. Talvez ele estava cansado de tudo. Ele pede a sua herança. Isso era algo terrível para aqueles dias. Se tinha uma coisa que o judeu não aceitava, é quando um filho pedia herança com o pai vivo. Isso era falta de honra, isso era falta de temor. Isso era alguém reconhecido como alguém extravagante, que não se preocupava com o dia de amanhã, que não se preocupava com o amor do seu pai. De fato ele tinha direito, mas não enquanto seu pai estava vivo. Aquele filho tinha direito a 1/3 da herança. Mas ainda não era o momento. Fala para quem está do seu lado, ainda não era o momento. Porque o seu pai era vivo, mas ele não se importou, ele pensou apenas em si. E eu quero te dizer algo aqui, ele pede a sua herança, ele pede para ir embora para a casa do pai, não porque ele tinha motivos, porque nunca lhe faltou nada dentro da casa do pai. Tinha amor, tinha carinho, tinha alimento, tinha cuidado, tinha abraço, tinha trabalho. Nunca lhe faltou nada na casa do pai. E ele toma essa atitude. E infelizmente é isso que acontece com muitos. Agem como pródigos. Não têm motivos para sair da casa do pai, mas querem o seu direito. Suas vontades, não pensam nas consequências. Não pensam nas consequências. É alguém extravagante. Eclesiastes no capítulo 5 fala sobre isso, sobre a precipitação. Tem muita gente que sai tomando decisão, eu vou embora, eu não aguento mais, eu vou largar esse ministério, eu vou sair da igreja, a luta está assim, mas peraí, quem falou que é para você sair? Pode faltar tudo na casa do pai, mas nunca vai faltar amor, nunca vai faltar abraço, nunca vai faltar alimento, nunca vai faltar o cuidado, nunca vai faltar o zelo. Pode faltar os teus caprichos. Porque infelizmente é isso que acontece com muitos, optam ficar longe do pai, ainda querem justificar as suas atitudes. E quando ele toma a atitude de sair da casa do pai, o filho mais novo, o filho pródigo, ele tinha planos. Lucas capítulo 15, versículo 13, acompanha comigo por favor. Olha qual era o projeto daquele filho. Passado não muitos dias, depois que ele tinha pedido a sua herança, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para onde? Para uma terra distante. Ele falou, eu vou sumir, eu não vou para ficar aqui do outro lado na cidade não, eu não vou ficar na cidade vizinha, eu não vou ficar 200 quilômetros, não vou ficar 300, eu vou para um lugar bem longe, porque eu não quero que depois meu pai venha atrás de mim. Ele toma uma atitude, ele faz um plano. O plano era, eu vou embora e eu vou embora para bem longe. Ele foi para uma terra distante. O texto diz que ele viveu do seu jeito, da sua maneira. Não é isso que continua dizendo? Foi para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Vivendo o quê? Dissolutamente. Devasso. Sem limites. Maus costumes. Ele começou a fazer tudo o que não fazia na casa do pai. E tem gente que tem essa sensação de querer experimentar, querido, as coisas do mundo, de querer experimentar aquilo que você sabe que o fim de todos que viveram aquela vida foi a morte, foi destruição, foram assassinados, ficaram doentes. Porque isso é uma coisa, querido, que o ser humano precisa ter em sua mente, que as suas atitudes, os seus planos, querido, vão trazer consequências boas e más.
Sabe o que diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, versículo 12? Há caminhos para o homem que parece perfeito, ou parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Quantos planos você fez nesse ano? Para você parece caminho direito, mas que no fundo você sabe que vai gerar morte. Tanto espiritual quanto física. E nós precisamos observar. Aquele filho estava na casa do pai, ele foi embora, viveu dissolutamente, viveu levando a vida do seu jeito, da sua maneira, porque lá ele não era escravo, lá ele era livre. Mas ele falou: eu quero ir embora, pai, me dá tudo que eu tenho direito. Ele quis dizer em outras palavras: pai, para mim você morreu, me dá os meus direitos. Pai, para mim você não tem mais valor. Pai, esse lugar aqui para mim não tem mais solução. Esse lugar para mim não tem mais jeito. Pai, eu quero ir embora. O pai falou: quer ir embora? Então tá bom. Toma aqui o teu direito. Vai embora. Em nenhum momento o pai proibiu. E quando nós olhamos, querido, para essa parábola, nós podemos analisar exatamente. Deus é assim. Quando os seus filhos querem se rebelar, quando os seus filhos querem sair de casa, quando os seus filhos querem herança, Deus não proíbe ninguém de nada. Deus fala: você quer ir? Vai. E às vezes você está emburrado, e às vezes você está chateado, e às vezes você está magoado, e às vezes você foi ferido, e às vezes te perseguiram, e às vezes falaram alguma coisa para você. Você pode ter até motivos. Deus fala: você quer ir? Vai. Você não está proibido de lugar nenhum, você não está proibido de fazer nada. Mas entenda que há caminhos que parecem ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O fim deles são caminhos de destruição, de perdas, de sofrimento. Olha o versículo 15, por favor. 14, 15. A ruína do filho pródigo. Diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Caiu em si, querido, no original, seria como? Ele recobrou o seu senso, ele voltou a si mesmo, ele sentiu saudade de casa. Sabe o que ele lembrou? Os funcionários do meu pai têm o que comer, os funcionários do meu pai têm o melhor, os funcionários do meu pai têm almoço, têm café da manhã, tem janta. E eu quero glorificar a Deus por esse momento, querido. O momento de ruína faz com que aquele filho pródigo volte a lembrar da casa do pai, e que lá não lhe faltava nada. Tem muitos filhos assim, querido, que eles querem ir embora porque querem, eles querem abandonar porque querem, mas quando passam pelo perrengue, quando passam pelo pior momento da sua vida, eles lembram que existe um Deus, eles lembram que existe a casa do pai, eles lembram que existe um lugar onde você pode voltar, porque vai ter alimento, vai ter cura, vai ter renovo, vai ter fortalecimento da parte do Senhor. Existe uma frase que diz assim: se a aflição te fez orar, já te abençoou. Se a aflição já fez você orar, ela já te abençoou. Existem aflições na nossa vida, querido, que Deus permite para fazer com que eu e você venha orar mais, venha buscar mais, venha saber que tem um Deus poderoso. Tem coisas que Deus está permitindo acontecer na sua vida, fruto das suas escolhas, fruto das suas decisões. E quando você começar a orar, e quando você lembrar que na casa do Pai, ou que a casa do Pai é o lugar onde você vai se sentir bem, é o lugar onde você vai ser restaurado, fortalecido, ele caiu em si. Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quando ele sentiu saudade da casa,
ele lembra dos funcionários que tinham que comer. Versículo 18, acompanha comigo, versículo por versículo, para a gente entender a fundo essa história. Olha o que ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele reconheceu mais uma vez, querido. Assim como no versículo anterior, ele lembrou da casa do pai, que os funcionários tinham que comer. Ele reconhece. E quando ele reconhece, ele toma uma decisão. Ele percebeu, querido, que a única saída era voltar. Que o melhor caminho era se arrepender. Para pensar comigo, querido, quantos de nós às vezes somos orgulhosos, relutamos para estar na casa do Pai, reclamamos, não damos a tal importância. E o que me chama a atenção aqui nesse filho pródigo é que ele reconheceu. Ele disse para ele mesmo, ele não falou para ninguém, ele falou assim: eu vou me levantar e eu vou na casa do meu pai e eu vou dizer para ele que eu pequei. No versículo 19 ele diz assim: eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele mesmo tentou tirar a sua identidade, porque é isso que o diabo quer fazer com muitas pessoas, tirar da casa do pai e dizer assim: você não tem mais identidade, quem mandou você sair? Porque na palavra do Senhor diz, querido, que alguém quando está na presença de Deus, ela sai, o diabo vem, encontra a casa vazia, depois traz mais 7, para destruir, para acabar, para tirar a identidade de filho, para chamar a pessoa de bastarda, para chamar a pessoa, sabe, de tudo menos de filho, dos piores nomes, para rebaixar. Esse homem, ele deixa o orgulho de lado, querido. Ele se arrepende. Interessante que ele não deu voz ao seu orgulho. Ele falou: eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Eu vou me levantar e vou para a casa do meu pai. Eu sei que meu pai não vai, olha só, ele se identificou, ele se colocou a sua identidade. Eu sei que meu pai não vai me querer mais como filho, mas eu vou voltar como servo, como seu empregado. Mas eu vou voltar para a casa do pai. Eu creio que essa foi a melhor decisão que ele tomou. Se ele ficasse ali dando ouvido ao seu orgulho, às suas vaidades, se ele ficasse ali, querido, remoendo: será? Não vou voltar não. Eu fui muito ferido. Eu vivi dias lá que não foram bons para mim. Eu sofri. Se ele ficasse pensando nisso, ele ia desistir de voltar para a casa do pai. Mas ele se arrepende, ele cai em si, ele recobrou o seu senso, ele voltou a si mesmo. Porque a pessoa pode estar no seu pior estado. A pessoa pode se encontrar no seu pior momento, mas tem hora que ela cai em si, ela fala assim: na casa do pai. Na casa do pai tem. O que eu estou precisando na casa do meu pai tem. O que eu estou necessitando na minha alma, a paz que excede todo entendimento, na casa do meu pai tem. E eu quero dizer que na casa do pai tem, querido. Nunca vai faltar, querido, direção de Deus para a tua vida. Nunca vai faltar uma voz profética aqui para falar para você: se levante, volte hoje. Nunca vai faltar um abraço, nunca vai faltar um aperto de mão. E ainda que venha faltar, você vai entender que o teu propósito está aqui, é olhando para o alvo, é prosseguindo, é sabendo que o teu propósito aqui é viver tudo que Deus tem para a sua vida. Porque vai acontecer os intempéries, querido. Ele se arrependeu, e o arrependimento, querido, é uma das marcas daqueles que querem viver as promessas de Deus. O texto diz: arrependam-se, volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Os pecados só são cancelados, os pecados só são perdoados quando você volta para a casa do Pai. Quando você se reconcilia com Ele, quando você diz: Pai, pequei contra Ti, Pai, eu errei, eu falhei, eu tomei a decisão errada, eu perdi tudo, Pai, mas eu estou aqui. É o voltar, querido. Quando você se arrepende, por isso que a palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará.
Deus não quer o teu remorso, Deus quer o teu arrependimento. Fala para quem está perto de você: arrependimento. Enquanto você não se arrepender, enquanto você querer ter razão naquilo que ainda que você possa ter razão, Deus está dizendo: eu quero que você se humilhe, eu quero que você busque a minha presença, eu quero que você dobre o joelho. Ei, pode olhar para você e achar que você está sendo humilhado, mas se prepara, aqueles que se humilham, eu vou exaltar, diz o Senhor. Os humilhados serão exaltados, querido, em nome de Jesus, querido. Ainda que para o homem você venha achar que você está se humilhando, se prepare, porque Deus vai te exaltar. É a palavra dele. A cabeça daquele jovem estava assim: eu preciso me arrepender. E agora ele estava a um passo, que eu creio que foi o mais importante, que é a decisão. No versículo 20 diz: e levantando-se, repete comigo, levantando-se. De novo, e levantando-se. Decisão, atitude. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando o que aconteceu? Seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ele rompeu, querido. Ele levantou-se e falou: hoje eu vou para a casa do meu pai. Ele deixou para trás todo o pensamento contrário. Ele deixou para trás, sabe, tudo aquilo que estava paralisando, travando a vida dele. Ele tomou a decisão mais importante da vida dele. E o Espírito Santo tem falado no meu coração desde o início desse culto. Pessoas entraram aqui hoje e precisam romper em algumas áreas da sua vida que impede você de retornar para a casa do Pai. Você está sempre com o pezinho na beirada, você está sempre com o pezinho na ponta da água, e Deus está falando: eu quero que você mergulhe, eu quero que você se entregue por completo, não se preocupe com o que vão pensar de você, eu quero você 100%, eu não quero você 80%, eu não quero você 99%, eu quero você 100%, filho. Deus quer que você volte para a casa do Pai, e deixa tudo aquilo que te feriu, e deixa todas as frustrações da sua vida, e venha romper na decisão de se levantar. Observa o texto comigo, querido. Quem viu primeiro quando o filho pródigo estava voltando? O filho viu o pai ou o pai viu o filho primeiro? O pai. O pai vê o filho, isso é tremendo, querido. Sabe por quê? O pai estava todos os dias lá naquela varanda, naquele quintal, esperando o filho. O pai, querido, ele nunca havia perdido o interesse no filho. O texto diz que o pai avista o filho. Que tremendo, querido. Quando você estava vindo para cá hoje, o pai te viu primeiro. Quando você estava se arrumando para vir hoje para a igreja, quando o teu coração estava queimando, quando o teu coração estava se alegrando, quando você estava lá com a sua família saindo de casa, quando você entrou no ônibus, quando você entrou no carro, quando você veio a pé para a casa do Senhor, ei, o pai te viu primeiro e falou assim: é hoje que ele vai voltar, é hoje que ele vai vir para os meus braços, é hoje que eu vou começar a boa obra na vida dele. Pode aplaudir, igreja. É hoje. É hoje que o Pai vai te encontrar. Oh, Rabaxederemanás. Aleluias. O Pai te viu primeiro. Assim como o Pai viu esse filho voltando. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz, a parte B: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Quem nos atraiu hoje aqui, querido, foi o Pai. Foi o amor do Pai. Como é bom, querido, saber, querido, que quando o nosso coração está disposto a viver, nós somos atraídos pelo amor de Deus. Só um Deus tremendo para nos reunir, querido, como um dia como esse. Num domingo como esse. No decorrer da semana. Só um Deus poderoso, querido, para nos reunir aqui com um propósito. E Ele diz: ei, eu te amo.
Ei, com o amor eterno, o amor não é limitado, o amor é eterno. Eu te amei e por isso com a minha bondade eu te atraí. Deus te atraiu hoje a esse lugar, querido. Ele já te viu. O Pai te viu e Ele te trouxe nesse lugar nessa noite. E sabe o que vai acontecer nesse encontro? O texto diz, querido, que quando o pai chega diante daquele filho, ele não fica falando assim: eu sabia que você ia voltar. Olha que tem muito pai e muita mãe assim. Eu falei para tu não sair. Tá vendo o que aconteceu? Quebrou a cara. Tá vendo o que aconteceu? Perdeu tudo. Vai dormir na varanda. Vai dormir na casinha do cachorro. Tem gente assim. Bota o cachorro na cama e deixa o filho dormindo lá no frio. Tem gente esperando a oportunidade para dizer: eu te falei. Eu sabia que tu ia quebrar a cara. Tá vendo? Tu não obedeceu. Tem gente assim, querido. Tem pai e tem mãe assim. Mas quando o amor do Senhor nos constrange, quando o amor do Senhor, querido, nos envolve, quando nós sabemos que temos um Deus, que a palavra diz que nem altura nem profundidade, nada, o texto diz em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, amém, querido? O Senhor te ama, independente da forma que você entrou aqui, independente de como foi a sua semana. Talvez você mesmo falou: eu não tenho mais jeito. E Jesus está dizendo: ei, eu te amo. Ele te ama. Ele te ama, Ele te atraiu a esse lugar porque Ele te ama. O texto diz que o pai chegou, abraçou o filho. Pensa num abraço, querido, gostoso. Pensa num abraço de saudade, querido. Depois daquele abraço, o pai ainda dá um beijo no filho. Depois daquele abraço, querido, o pai ainda dá um beijo. O pai não julgou. O pai amou. O pai não ficou falando do passado. O pai apenas amou. E quando você ama, querido, automaticamente aquele que é amado é constrangido a confessar tudo o que fez, porque no versículo 21, ele diz assim, e o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Tem muito filho pródigo que chega diante de Deus e ele não pede perdão. Ele acha que é o dono da verdade. Deus, o senhor está vendo aí, né? Desce com fogo, mata logo. Olha lá, ó. Está todo mundo agindo contra mim, está todo mundo falando de mim. Ele quer achar o dono da verdade, mas quando você chega com o teu coração quebrantado e contrito, quando você chega com o teu coração, rasgando o teu coração, Provérbios 28, versículo 13 diz: quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando você reconhece que você pecou, quando você reconhece que você errou, ei, tem misericórdia de Deus para a tua vida, você começa a prosperar, Deus começa a agir na sua vida, tudo começa a mudar. Reconheça onde você caiu, reconheça onde você está errando, reconheça hoje, diante do Pai, porque o Espírito Santo ele nos constrange, o Espírito Santo nos mostra. Depois que ele confessou, versículo 22, sabe o que aconteceu? O pai não ficou falando: rapaz, você errou mesmo, feio, né? Mas eu vou te perdoar. Cheio de orgulho, eu te perdoo. Não. O pai viu que era de coração aquilo, e ele disse assim: porém disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele nos permite tomar atitudes, ou as atitudes que nós queremos. Mas Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, que Ele permite a gente escolher tudo aquilo que a gente plantou. Isso se chama liberdade. Isso se chama livre-arbítrio. Nunca você vai ver alguém servindo a Deus por obrigação. Tem que ser por liberdade, por amor.
Cristo morreu na cruz do Calvário, querido, para morrer pelos nossos pecados e para tirar também toda a escravidão da nossa vida. Por isso que ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É tudo novo, querido. Aquele filho estava perto de experimentar o novo na vida dele, porque ele confessou os seus pecados. Ele recebe a melhor roupa, ele recebe a honra de volta, ele recebe o anel, que era autoridade, ele recebe sandálias, significava que ele não era mais escravo do pecado. E o versículo 23 e 24 diz: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Primeiro, aquele filho precisa ser restaurado na sua honra. O pai poderia falar assim: qual é a tua maior necessidade agora, filho? Ele falou assim: pai, estou com muita fome, estou com muita sede. O pai teve princípios, falou assim: primeiro você vai ter a sua honra restaurada. Primeiro você vai ter a sua autoridade. Primeiro você vai ter sandália nos pés. Primeiro eu vou trazer de volta a liberdade para a tua vida. Então, versículo 22, 23, diz que ele pede para matar um novilho cevado. Entenda que o novilho cevado, ele era um animal que, quando pedia para matar, era algum dia de festa muito importante na família. Ou era casamento, ou era aniversário de alguém muito importante. Não era. Todo mês tinha lá novilho cevado morto. Ei, churrascão, glória a Deus. Não. Era em ocasiões muito, mas muito especial. E o pai pede para matar aquele novilho, pede para matar aquele animal. O pai pede para matar e diz: ó, vai ter festa hoje aqui. E não é qualquer festa não. Aquele animal, ele foi preparado para algo muito grandioso na família. Aquele animal, desde que nasceu, foi preparado para uma grande festa. Ninguém sabia qual era a festa. E o pai falou assim: ó, pode pegar lá o novilho cevado, porque hoje vai ter festa em casa. Hoje nós vamos celebrar a vida, porque o meu filho estava morto, mas agora ele vive. O pai vai de encontro, o pai traz honra, o pai traz autoridade, o pai tira da escravidão, o pai pede para matar o novilho cevado, o pai pede para fazer festa. Cadê o filho pródigo? Não fala mais nada, gente. Não, porque o mais importante ele fez, que foi confessar os seus pecados. A partir dali, o pai começou a liberar palavras de bênção sobre a vida dele. É assim Deus na nossa vida, querido. É assim Deus, quando você confessa o seu pecado, Deus começa a te abençoar, Deus começa a te prosperar, a tua casa começa a transformar. Quando você reconhece aonde você caiu, aonde você está errando, até aquilo que era para a tua morte se transforma em vida. Até aquilo que era momento de aflição faz com que você ore e o Espírito Santo traz o arrependimento para você. A casa do Pai, querido. A casa do Pai agora era festa, era celebração. E o filho pródigo que estava perdido, morto, o pai estava lá todo dia esperando. E quando ele avista de longe o filho, maltrapilho, descalço, barbudo, cabeludo, o pai falou: é meu filho. De longe ele conheceu: é meu filho. Ele não ia dar uma corrida e falar assim: ah não, achei que era meu filho. Não. Ele percebeu que naquele caminho só o filho dele poderia voltar. Aquele caminho só o filho dele conhecia. Aquela forma de andar só o filho dele tinha. Deus te conhece por inteiro. Fala para quem está perto de você. Deus te conhece por inteiro. Deus sabe o teu coração hoje aqui.
Deus sabe do teu deitar, do teu levantar. Deus sabe o que está passando no teu coração. Deus sabe o que você está vivendo nesses dias. E a única coisa que Ele está esperando é você voltar, é você pegar o caminho de volta, é você tomar a decisão de falar: Pai, eu estou aqui, eu pequei contra Ti, mas hoje eu me arrependo, Senhor, e eu quero voltar para casa. Senhor, eu quero viver as Tuas promessas, eu quero viver os Teus planos, eu quero viver cada palavra que o Senhor liberou para a minha vida. A casa do Pai é o melhor lugar para estar, querido. Você pode enfrentar os piores momentos da sua vida, o melhor lugar para estar é na casa do Pai. E para a gente finalizar aqui, do versículo 26 ao versículo 32, fala do filho mais velho, que não gostou de nada do que ouviu, de nada do que viu. Quando ele soube que o pai pediu para matar um novilho cevado, ele falou assim: o quê? Quem vai casar? O quê? Qual é a festa especial que vai ter? O que está acontecendo que eu não sei? E os funcionários falaram assim: olha só, teu irmão voltou, teu irmão está vivo, teu irmão está vivo, teu irmão está de pé, teu irmão está com saúde, teu irmão não está doente, ele voltou. E o irmão falou assim: o quê? Aquele que pediu herança? O quê? Aquele que estava em pecado? Aquele que estava em adultério? O que? Aquele que disse que meu pai estava morto porque pediu a herança antes? Ele voltou, meu pai está dando festa. Aqui nós precisamos parar para analisar, querido. Que muitos de nós às vezes estamos aqui dentro da igreja. E quando o pai traz de volta, e quando o pai coloca anel de honra, e quando o pai coloca sandálias, e quando o pai fala assim: vamos dar festa, o filho mais velho fala assim: o quê? Festa para ele? Cuidado para você, querido, que às vezes não está dentro da igreja, mas está como filho pródigo. Serve a Deus por obrigação, faz tudo com peso, faz tudo como se fosse troca. Aquele filho trabalhava para o pai, e ele diz, num texto aqui, ele fala: esse teu filho desperdiçou os bens com as meretrizes, e o Senhor manda matar um novilho cevado. E ele diz: filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrarmos, porque teu irmão, ele fala, teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querido, eu creio em nome de Jesus que o maior sentimento que nós temos que ter é quando o irmão volta. É alegria, é prazer, é festa, é participar da festa, é celebrar junto, é abraçar e falar: cara, tu está aqui, cara, tu saiu do mundo, tu voltou para Jesus, cara, tu estava morto, tu estava perdido, Jesus te trouxe de volta, eu estou feliz, eu quero celebrar contigo, eu quero celebrar contigo, mano. Mas não, o sentimento do filho, querido, era de tristeza, porque tudo que o filho fazia dentro da casa do pai era como moeda de troca. Ele fazia como funcionário, ele fazia como empregado. Se tem uma coisa que Deus não quer, querido, que eu e você sirva a Ele por obrigação. Sirva a Ele como se fosse um funcionário, como se fosse um empregado. Deus quer que você sirva a Ele por amor, por alegria. E saber que quando o irmão volta: vem cá, irmão, deixa eu te dar um abraço, eu estou morrendo de saudade de você. Irmão, eu estava orando pela tua vida. Irmão, quantas vezes nós entramos aqui e oramos por você. Talvez você tenha alguém na sua família que você precisa orar mais, porque Deus vai preparar essa pessoa para entrar aqui. E quando eu falo irmão, pode ser irmão de sangue, pode ser irmão amigo, pode ser primo, pode ser alguém que você considera muito, mas que hoje está preso nas garras de Satanás, mas que hoje está como pródigo, vivendo extravagante. Mas eu creio, querido, no poder da oração. Eu creio que o Pai preparou o dia de hoje para trazer muitos que estão aqui e falar: filho, a porta da minha casa está aberta para você. Chega para você que se feriu, chega para você que se frustrou, a casa está com a porta aberta. O Pai já te viu quando você estava se arrumando para vir para cá. O Pai acompanhou o teu trajeto, o Pai preparou essa palavra para dizer para você: filho, eu te trouxe na minha casa, agora eu preciso que você reconheça onde você errou, porque Ele quer te prosperar, querido. Eu acho que a pior coisa que existe numa família, querido, são quando os irmãos estão brigados, não se falam. Eu acho que a pior coisa que tem, querido,
é quando tem um irmão que deseja o pior para o outro. Pior coisa, acho que é a pior tristeza para um pai e para uma mãe, quando vê os irmãos brigados. A vida é muito curta, querido. Há 1 ano eu perdi meu irmão mais velho. E como ele faz falta. E quantas vezes eu tenho vontade de dar um abraço nele, mas não posso mais. E meu coração fica em paz porque eu sei que enquanto ele estava vivo, eu o abraçava, eu o beijava. Quando estávamos juntos, conversávamos muito. Sempre foi um conselheiro para mim. Mas que hoje não está mais entre nós. Assim aprove o Senhor fazer. Mas eu tenho outro irmão. Eu tenho outros irmãos aqui também que eu amo. Eu falo para Deus e falo para mim, poxa, eu não quero perder a oportunidade de dar um abraço. Eu sei que a gente está vivendo esse tempo tão difícil. Mas tem amigos aqui mais chegados que irmão que eu sei que eu posso abraçar. Que eu sei que eu posso dizer assim, poxa, cara, como é bom ter você aqui do meu lado. É tão bom quando a gente vê algum irmão, alguma pessoa que a gente nem conhece, mas Deus já falou assim, ó, ele vai ser teu irmão. Você pode ouvir a história dele e falar assim, cara, que alegria ver você aqui rendido. Que alegria ver você aqui na presença de Deus. Deus está falando com pessoas aqui, querido, que o orgulho tem te matado. O orgulho tem deixado você doente. As frustrações da sua vida têm impedido você de avançar. Você tem deixado de amar, porque o ódio, ele tem atrapalhado você de amar, de abraçar mais, de dizer para sua esposa, para o seu marido o quanto você o ama, de abraçar mais os seus filhos, de abraçar mais a sua família. Se você tem o seu pai vivo hoje, abrace mais ele, ame mais a ele. Diga o quanto ele é importante para você. Aproveite a oportunidade, não espere a morte chegar para dizer, poxa, o quanto eu queria te abraçar mais. Não, é agora enquanto a vida. Deus não quer que eu e você sejamos escravos dele. E olha lá vai os fanáticos, lá vai os robozinhos de Cristo, não. Deus quer que eu e você sirva ele por amor, por alegria. Por alegria, fala assim, poxa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O pai hoje está muito feliz de ver você aqui. Ele estava te esperando já, ó, há muito tempo. Não como religioso. Não como alguém que tem que estar aqui por obrigação, não. É por amor. E Ele quer colocar em você vestes novas, anel de ouro, sandália nos teus pés. Olha que coisa tremenda, querido. Vestes novas, autoridade. Mas você vai receber se você reconhecer onde você errou. Pastor, fizeram contra mim. Reconheça diante do Senhor. Porque eu e você não temos, querido, poder de decisão naquilo que vai nos prejudicar. Precisamos rejeitar isso da nossa vida. E saber que essa decisão vai nos prejudicar lá no futuro.